Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver aqui a tela? Tá apresentando. Tá. Então tá, gente, vou iniciar. Eu já falei para vocês que essa aula aqui, para quem já estava aqui, essa aula vai ser um pouco indigesta. A gente vai falar de uns assuntos bem punks, assim, sabe, bem difícil de digerir. Eu mesma, trabalhando na teoria do Bert já há um bom tempo, eram assuntos que eu entrava em negação, que eu diminuía a importância, mas depois de viver na pele isso, né, a dificuldade, a dor que isso representa, eu tive que também assentir a teoria e entender que ela estava certa também nesse momento, tá? Então, a gente vai trabalhar só para situar vocês. Na aula passada, a gente falou um pouco de indisponibilidade, a gente falou um pouco da questão do feminino e do masculino, né? E na aula de hoje, a gente vai dar sequência a esse tema de relacionamento afetivo. Eu tenho mais essa e mais uma outra aula para trabalhar isso com vocês. E depois a gente vai começar a trabalhar o tema de dinheiro, prosperidade e crenças nesse sentido, tá bom? Só para situar vocês. Então, a aula de hoje, o primeiro tema que a gente vai trabalhar logo de cara é o casamento. Então, por onde que eu quero começar? Pela fala do Bert, onde ele diz: quando um casal vive muito tempo junto e não se casa, um diz ao outro: estou procurando por algo melhor. Isso é ferir-se constantemente. O casamento é a despedida da juventude. O relacionamento a dois sem casamento é a extensão da juventude. Gente, o que eu quero que vocês entendam com isso, né? Muitas pessoas levantam questionamentos, né? Ah, união estável vale, morar junto vale. O que eu quero que vocês entendam? Tanto a união estável quanto o morar junto não correspondem a um compromisso concreto, a um compromisso real, tá? E quando a gente olha para a realidade do relacionamento, e quando a gente encara essa verdade, a gente tem que entender do que eu estou fugindo, né? Por que nós ainda não damos esse passo? Por exemplo, a união estável, o que é a união estável? É um terceiro, que é o Estado, decidindo por você que você tem direito a algo. E o casamento, ele é um rito de passagem que vem celebrar e vem trazer esse compromisso real e essa maturidade para o relacionamento, esse passo a mais. Então, muitas pessoas, até hoje, isso é muito aceitado, né, socialmente falando, essa questão do, vou só morar junto, a gente vai levando assim, vamos vendo se vai dar certo, por questões de traumas familiares, por N questões, às vezes por uma questão até do próprio relacionamento, por não olhar, encarar a verdade ali e entender o que você está negando naquela relação, no sentido de, às vezes, eu não estou aceitando completamente o outro do jeito que ele é, eu tô esperando que ele mude em algum aspecto, eu não estou respeitando ele, ou é o contrário, às vezes esse outro não quer um relacionamento a mais comigo, não quer um compromisso comigo, e eu estou negando esse fato, eu estou permitindo que isso seja levado dessa forma. Então, esse ponto aqui eu quero que vocês entendam, que não é para você chegar, né, eu não sei como é que está a questão do relacionamento de vocês, mas não é para você chegar amanhã e falar, vamos casar, não é bem assim, mas é para você se questionar, por que a gente ainda não deu esse passo? Por que a gente ainda não olhou para isso? Por que esse assunto não é falado? Por que não é dada a importância, a devida importância para esse lugar, tá? E o que eu quero que vocês entendam? A minha desculpa era, não vou casar porque não tenho dinheiro, né? E, na verdade, qualquer desculpa que a gente coloca na frente na verdade, não é a verdade da situação. É uma desculpa, sabe,
uma defesa, é algo que eu não quero olhar, porque não se trata, o casamento não se trata da festa, do vou mostrar para os outros, do vou fazer esse movimento gigantesco para provar, né, que eu alcancei esse lugar. Não é, é sobre o compromisso em si. Então, por que você está fugindo desse lugar? O que está acontecendo? Qual que é a verdade dessa situação? Então, o Bert traz essa fala para nós, para a gente refletir mesmo, né? O papel do casamento, que é essa despedida de um lugar onde você não se posiciona, de um lugar onde você nega o que está acontecendo no seu relacionamento, para um lugar de maturidade. O que eu quero para a minha vida? Bom, é isso aqui ou não é isso aqui? Vamos olhar para isso, vamos conversar sobre isso, vamos colocar os pingos nos is, tá? E aí, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, aqui tem um problema bem interessante disso, né? Quando o relacionamento ele não tem maturidade, quando ele é instável, quando não existe esse compromisso real, qualquer briga, qualquer desavença, qualquer situação é uma desculpa, muitas vezes, para retornar para a casa do pai e da mãe. Então, volta naquele lugar lá da indisponibilidade, aquele lugar da identidade construída fora do seu próprio lugar, fora do seu lugar de força, né? Em que você está muito mais conectado ali com o teu pai, com a tua mãe, está muito mais vinculado a eles por conta de uma demanda deles, por conta de uma questão ali do relacionamento de vocês, e você não consegue se entregar a esse vínculo e se responsabilizar, na verdade, essa é a palavra, se responsabilizar por aquilo que você está escolhendo. Então, a grande questão é você parar e se perguntar o que eu quero para mim, né? Não importa se vai dar certo, se não vai dar certo, mas esse é um problema meu, eu que estou assumindo. Então, quando a gente fracassa, entre aspas, em qualquer circunstância da nossa vida e retorna para esse lugar primário, vou morar com meu pai, vou morar com a minha mãe, é porque, de alguma forma, tem algo ali desse relacionamento que ainda não foi resolvido. De alguma maneira, eu estou tentando culpá-los pelo meu fracasso, de alguma maneira, eu ainda estou vinculada a esse lugar primário, tá? E aí, agora já entrando numa questão de ordem, tá? O Bert, ele vai trazer essa questão de ordem no casamento, dizendo que o casamento é para a gente ter um relacionamento adulto e sexual, do qual decorrem os filhos. A gente não casa para ter filhos, né? Os filhos são uma consequência e não um objetivo, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando se tem filhos, os filhos passam a se tornar prioridade máxima ali pro pai e para a mãe, né, para o casal. E eles acabam esquecendo do relacionamento em si, eles acabam entrando nessa função pai e mãe, muitas vezes, nesse papel, e esquecem que existe um relacionamento anterior que veio antes. E aí o grande problema, né, é que já entra numa relação parentalizada, muitas vezes. Entra nesse complexo que ativa, muitas vezes, quando você tem um filho, que é o complexo paterno e o complexo materno. Então, quando você vê o seu cônjuge sendo pai, isso ativa um gatilho em você da referência que você tem de pai, e isso ativa um gatilho nele da referência que ele tem de mãe. E aí o grande problema, né, isso passa a ser intensificado ainda mais quando o parceiro ou a parceira começa a se tratar como pai e mãe, chamar, né, a mãe, pai, vem cá, não sei o quê, não tem mais nome, não tem mais casal, né, começa a viver dentro dessa parentalização do relacionamento. O problema disso, gente, é que a sexualidade não existe mais, é que ambos não olham mais para isso. O relacionamento em si, né, o casal vai se afastando, vai se distanciando. Por quê? Porque eles não se encontram mais, eles não olham mais para a relação, eles não conversam mais sobre isso. Porque o que a gente precisa entender? A partir do momento que a gente se torna pai e mãe, é uma outra etapa também a ser vista, né? Principalmente na mulher, ocorre toda uma mudança hormonal ali no corpo da mulher, é uma outra etapa, e muitas vezes quando o casal não conversa sobre isso, não fala sobre isso, eles acabam se distanciando, né? E tendo ali o filho como um único motivador dele estar junto, muitas vezes. É por isso que quando a gente vai ver, né, muitas relações terminam quando o filho cresce e vai embora. Por quê? Porque o casal, na verdade, acabou faz tempo. Então, é preciso a gente prestar atenção nessa ordem. A relação de casal vem antes
dessa paternidade, tá? E aí, qual que é a grande questão também desse modelo parentalizado? Quando eu começo a olhar para o meu cônjuge como um pai ou como uma mãe, né? Eu muitas vezes projeto as minhas carências infantis, aquilo que faltou de nutrição emocional para mim no outro, e esqueço de ter individualidade também, eu esqueço de ter, e aqui entra muito numa questão de dependência, eu esqueço de ter atividades para além do relacionamento. Então, eu não respeito essa minha individualidade e a individualidade do outro, né? Então, é importante é necessário ter mais fontes de afeto, dedicar-se a outras atividades do seu interesse e ter uma vida para além dessa relação também. Então, o que é importante? Olhar para o relacionamento é muita coisa, né? Entender que o filho também importa, que o filho vai precisar, vai demandar atenção, principalmente quando ele ainda é pequeno, mas o casal em si não pode ser esquecido, né? E para além disso, né, o homem e a mulher ali por trás precisam ter interesses e atividades para além do relacionamento também. Eles precisam ter essa individualidade respeitada para o bem do casal, para o bem da relação também, tá? Então, aqui a frase do Bert, o relacionamento de casal tem precedência sobre a paternidade e a maternidade, né? A paternidade, ela é uma consequência do relacionamento de casal, é uma extensão do relacionamento, então a relação chegou antes, só através dela vieram os filhos vêm depois, e pelo princípio da hierarquia, tudo que vem antes precisa ser respeitado, tem precedência. Por quê? Porque quando os filhos saem, o casamento precisa permanecer. Se eu não dou atenção para isso desde o início, né? Quando eles vão embora, fica aquele vazio, o relacionamento já acabou faz tempo e ninguém tinha olhado para isso. Agora, uma outra coisa importante, falando desse tema de casamento, é o casamento entre clãs, entre famílias, né? Porque o que acontece? É uma máxima da Constelação a gente entender que a gente não se casa apenas com o nosso parceiro. A gente se casa com toda a bagagem que ele traz, a gente se casa com toda a família dele também, a gente se casa com toda a estrutura de valores dele. E qual que é a grande questão? Para a gente poder formar um novo sistema, a gente vai precisar negociar esses valores, a gente vai precisar se ajustar e criar o nosso próprio modelo. Só que para criar o nosso próprio modelo, a gente precisa entender e respeitar aquilo que vem do outro também, porque é muito comum, quando uma relação começa, a gente vê muito claro isso, quando, por exemplo, a religião é diferente, então isso a gente percebe bem claro. Quando eles têm religiões opostas, um chega para o outro com o olhar de que o que eu trago da minha família é bom e o que você traz não é bom, e eles vivem um embate. Eles não conseguem criar esses valores em comum. E aí, isso gera, na verdade, isso traz uma fragilidade muito grande para a relação, porque se eu não respeito o que vem do outro, se eu não consigo entrar num acordo, né, se eu não consigo olhar para isso com amor, automaticamente quem se sente rejeitado é essa pessoa também. Então, se eu rejeito, por exemplo, a minha sogra, o meu sogro, ou as minhas cunhadas, se eu rejeito isso que vem do meu parceiro também, que é a família dele, ele também se sente rejeitado, porque ele é parte dessa família. Então, a gente precisa criar um respeito interno, e eu sei que isso é difícil na prática, muitas vezes, quando a gente tem valores diferentes e tudo mais, mas a gente precisa conseguir se ajustar nesse sentido, entender que o seu relacionamento ele só vai ter sucesso na medida que esse respeito acontecer, certo? E aí, gente, outra questão importante aqui, ó, para essa negociação de novos valores, para essa criação de um novo sistema, né, de um novo esquema ali de vocês acontecer e ter sucesso, você vai precisar sair da inocência perante o seu próprio sistema em algum momento. Por quê? Porque o que acontece? Então, imagina o seguinte, tanto o seu sistema como o sistema do parceiro, ele tem regras veladas, tem ali pactos, tem ali, enfim, uma estrutura já pronta. E quando você entra, né, nesse sistema, você tem que entender que quando vocês estão formando uma nova família,
às vezes você vai ter que se ajustar ali, às vezes ele vai ter que se ajustar para vocês ir negociando isso. Então, por exemplo, assim, imagina que na sua família tem uma regra ali que toda Páscoa você vai ter que passar lá na casa da sua avó, né? Porque a tua mãe sempre disse isso, toda a família passa lá, já está acordado, é uma regra do seu sistema. Só que quando você inicia uma nova família, né? Quando você tem mais uma pessoa que tem também outro esquema de valores ali, você tem que entender que de repente na família dele também é assim, não, vai ser na família vai ser na casa da minha avó, na casa da minha mãe, porque já estava acordado assim, a gente já funciona dessa forma. Então, o que vai precisar ser feito aqui? Uma negociação. Não, então esse ano a gente vai lá na sua família, no outro ano a gente vai na minha. E assim vocês vão se ajustando. O problema é que é quando só um é importante. Só um sabe, só um tem razão, só um é bom. E quando um parceiro, uma parceira busca essa razão, ela está mandando o outro embora, né? Então é preciso esse ajuste para que o relacionamento possa ter sucesso. Deixa eu só pausar aqui, deixa eu ver o que a gente tem. Tem uma coisa bem importante aqui pela frente. Deixa eu só perguntar aqui para vocês, está ficando claro? Vocês têm alguma dúvida, gente, até agora? Pode levantar a mãozinha ali. Alguma pergunta? Não? Então eu vou seguir. Agora, uma parte bem da difícil, mas bem importante. Peraí. A sogra. Como é que a gente vai lidar com a sogra? Aqui estou com um grupo só de mulheres, né? E eu sei que isso às vezes gera bastante conflito. Percebo isso nos atendimentos também. O que a gente tem que entender, olhando para a sogra, agora pensando sistemicamente? A gente vai aqui trabalhar todas as leis em relação à sogra. Então, a lei do pertencimento. Em relação à lei do pertencimento, o que a gente precisa entender? A sogra pertence, ela faz parte. Sobre hierarquia, a sogra veio antes, ela tem precedência, ela já estava ali antes de você. Agora, sobre a lei do equilíbrio, o que você precisa entender? Existe alguma troca em relação a essa sogra? Vocês moram no terreno dela, vocês usam o cartão dela, vocês fazem empréstimo, pede favores, ela cuida dos filhos de vocês. Existe alguma dinâmica de pendência, de troca em relação a essa sogra? Por quê? Porque se existe essa relação de dependência, ela tem todo o direito de exigir algo, ela tem todo o direito de cobrar também, né? E isso é uma das muitas queixas também que a gente vê. Qual que é a grande questão? Para você entender e para deixar com que essa relação se torne saudável, você precisa entender que é cada um no seu quadrado, né? Se eu não quero que ela fique se metendo na minha vida, eu primeiro preciso cessar qualquer relação de dependência que eu tenho com ela, porque se eu tenho essa dependência, ela tem todo o direito de invadir, de perguntar, de questionar, porque ela se sente em dívida, ela sente que eu preciso trocar de alguma forma, certo? Então, a gente precisa entender isso, primeira coisa. Segunda coisa, você precisa entender... Peraí, deixa eu ver onde eu tô aqui. Outra coisa importante que você precisa entender, se existe esse problema, que também é uma das queixas que eu recebo bastante sobre o marido, né? O marido ter uma relação de dependência muito forte com a mãe. O primeiro questionamento que você tem que se fazer, e a gente trabalhou isso na aula anterior, é por que você escolheu um filhinho da mamãe para se relacionar, tá? Porque o que acontece? Um filhinho da mamãe, geralmente, ele busca uma mãe para se relacionar. Ele busca uma mãe na esposa, e você não é mãe, você é esposa. Só que você lá atrás provavelmente vendeu isso para ele, que você seria uma boa mãe. Você vendeu essa ideia. E qual que é a grande questão? Nessa relação com a sogra, é você e ela brigando e disputando por esse lugar, para ver, para provar quem é mais mãe do que a outra, né? E aí, o que a gente precisa entender? O papel de mãe é dela, então você sempre vai perder nesse lugar. E se a gente for investigar mais profundamente,
por trás dessa relação, dessa dificuldade com a sogra, existe, na essência, uma dificuldade na relação com a própria mãe. No fundo, existe uma profunda competição com a própria mãe. Então, é para essa relação aqui que você precisa olhar primeiramente, tá? Como que está essa triangulação que a gente trabalhou na aula passada dentro de você? Qual é o papel que você está ocupando dentro disso, tá? Outra coisa importante aqui, em relação à sogra, se essa sogra, por exemplo, invade limites, é necessário que você, como nora, se posicione, tenha um posicionamento adulto, porque ela precisa saber que você é adulta. Ela precisa saber o que você quer e o que você não quer. Ela precisa saber qual é a sua escolha. E o que eu mais vejo são as mulheres bravas, na verdade, com o marido, com o parceiro, querendo que ele se posicione em relação à própria mãe, porque, na verdade, elas colocam o homem nesse lugar de disputa. Você tem que escolher ou eu ou ela. E a grande questão é que quando existe essa falta de posicionamento, né, essa invasão, é você que tem que falar, não, na verdade, chegar para ela e falar, não, na verdade é que a gente já tinha combinado de fazer tal coisa. Você se posiciona. E o problema é que as mulheres ficam esperando que ele se coloque nesse lugar, porque entram nessa carência, né, colocando o marido não no lugar de marido, mas no lugar de nutrição emocional, querendo alimentar essa competição, essa disputa. Isso tudo é inconsciente, mas é importante agora olhar para isso, né, e se posicionar como adulta, ok? Outra coisa importante, até o Bert fala na teoria dele, que quando a gente casa, as questões do outro, elas fazem parte, tá? E muitas vezes a gente faz parte do amor, a gente conseguir respeitar o processo do outro, acolher o processo do outro, porque assim como você tem as suas questões, e você tem questões para resolver, posicionamentos para mudar, né, coisas para olhar, comportamentos a ser ajustados aí, o outro também vai ter. Qual que é a grande questão? Não espere que o outro mude da noite para o dia, se você ainda não mudou. Então, a questão é que existe um tempo para cada coisa, né? A pessoa, ela tem uma resposta automática, ela já está ali naquele padrão por muito tempo. E se você cobra uma dinâmica, uma mudança muito drástica, isso não vai acontecer, porque não aconteceu com você assim também. Então, é dentro da nossa própria postura, é dentro da nossa própria mudança que a gente vai percebendo também o quanto que o outro está disposto a investir também na relação e vai dando tempo ao tempo, porque não é do teu jeito, não é no teu tempo, né? Não vai ser assim. Você precisa primeiro olhar para o teu e entender que a parte dele ele vai fazer se ele realmente estiver disposto e querer investir nisso. Então, aqui volta de novo a questão da verdade do relacionamento, né? Eu preciso querer encarar isso e não fazer por dois, certo? Aí, outra coisa importante, então, é a questão da dependência. Então, vamos pegar uma situação bem extrema aqui, vamos imaginar que esse homem, ele é super dependente da mãe, ele não pode passar um domingo sem ver a mãe, ou ele tem que ir todo dia lá na casa dessa mãe, ficar lá com essa mãe, porque, enfim, ele tem ali uma questão ali mal resolvida com ela. O quanto que isso é negociável dentro de você, o quanto que você pode acompanhar. Se para você é um não, o que é importante a gente entender aqui? É voltar naquele lugar da individualidade e entender que você precisa buscar outras fontes de amor, outras fontes de nutrição mesmo, de afeto, de atividades, né? Outras fontes de interesse. Por quê? Se você deposita tudo isso no relacionamento, na expectativa de que o outro precisa estar ali o tempo todo, você vai se tornar muito parecida com a mãe, muitas vezes, aquela que cobra, aquela que reclama, aquela que é chata, aquela que só fica exigindo, e nesse lugar, né, de ser igual à mãe, uma réplica da mãe dele, você sempre vai perder, você não vai ter o espaço de mulher de fato. Então, qual que é o passo aqui?
É você entender esse lugar e buscar atividades, se tornar, na verdade, uma pessoa interessante para você. Fica bem com você, sabe? Vai fazer uma dança, vai fazer uma atividade, vai fazer uma academia, vai fazer uma outra coisa, para que ele também volte a se interessar por esse lugar que tem algo novo a oferecer para ele, que tem algo diferente, você vai conseguir recebê-lo de uma outra forma. Certo, gente? Agora, ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Paula. Pode falar, Paula. Tainá, uma pergunta sobre o que você comentou de atrair o padrão de filhinho da mamãe. Necessariamente, nesse caso, a mulher, ela é uma filhinha do papai também, para ter essa atração nesse sentido? Geralmente, muito provavelmente. Muito provavelmente essa mulher tem alguma questão com o pai. E aí, por isso também tem a questão do embate com a mãe dela, que você comentou? Essa Exatamente. triangulação. Exatamente, é esse mesmo ponto, porque a questão da filhinha do papai é que ela se coloca no lugar da mãe, ao lado do pai, né? E é por isso que também ela chega no relacionamento de casal, às vezes, muito grande. Por quê? Porque se ela está ao lado do pai, ela se vê grande, ela não se vê pequena nessa relação. Então, às vezes, ela vai para um relacionamento muito maior do que o homem ali, né? E aí, às vezes, por quê? Porque ela já está num lugar errado, ela tem demandas ali mal resolvidas dentro dela, ela projeta isso no homem, acaba cobrando, né? Que ele preencha essa expectativa, mas na verdade, dentro dela também tem algo mal resolvido com o seu próprio sistema. Então, os dois precisam amadurecer. Por isso que a grande questão é que, ok, eu vejo que esse homem que eu escolhi, ele tem um problema, ele tem uma questão com a mãe, mas eu não vou conseguir mudar ele ao certo, tipo assim, não está no meu alcance, né? Eu vou precisar comunicar o que me incomoda, eu vou precisar falar sobre isso, né, de uma forma respeitosa. Só que eu preciso praticar a mudança em mim também, porque não adianta nada eu ficar cobrando do outro se eu também não volto para o meu próprio lugar, se eu estou ali me posicionando, às vezes, como mãe dele. Então, sou aquela pessoa que reclama, que só cobra, que é chata, e ao mesmo tempo, né, essa que se coloca como mãe, a pessoa que se coloca como mãe também, assume muito a demanda do outro para si. A gente vai ver isso muito no ajuste de equilíbrio ali. Por quê? Porque como ela se vê muito grande, ela quer ser útil, né? Ela se coloca como mãezona mesmo, né? Ela assume as responsabilidades todas para si, então ela se sente sobrecarregada também ali. E isso vai, gente, acumulando uma raiva dentro da mulher, porque aciona toda essa dor ancestral, toda essa questão com o masculino também. Então, é uma somatória de várias coisas ali que precisam ser vistas na mulher primeiro, tá? Porque, sim, o outro tem questões que são deles, eu vou ter que dar tempo para ele também, olhar para isso, né? Mas eu vou ter que trabalhar nas minhas. Certo? Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Pode falar, Tatiana. Oi, Tainá. Bom, Oi. de novo, muitas coisas para pensar, né? Fiquei com duas perguntas, duas dúvidas. Uma tem a ver com casamento, né? Que você comentou que a importância da formalização do casamento, né? E aí eu fiquei com a dúvida, essa formalização, ela pode vir apenas como um civil ou teria que ter uma festa de casamento? E se o motivo dessa formalização também é importante, do tipo, já está casando porque precisa formalizar para mudar de país, para pegar um visto. Ou está casando porque quero fazer uma festa. Então, o motivo também é importante. Então, o que o Bert trabalha como essencial é o compromisso. O compromisso, ele vem com, que nem diz o meu sogro, a escrituração. Então, o civil é o que basta, né? Se a pessoa quiser fazer o religioso, se a pessoa quiser fazer a festa, se tiver esse desejo, se for algo ali importante para ela, tudo bem. Mas a questão mais importante que a gente tem que olhar aqui é a decisão. O quanto que essa decisão é adiada, o quanto que eu não
dou esse passo, né? E por que eu não dou esse passo? Esse é o questionamento que tem que ser feito, porque é isso que eu quero que vocês entendam. O civil, ele não tem empecilhos, ele é só uma decisão, entende? E é esse o lugar que as pessoas patinam, porque começa a colocar outras coisas na frente, entende? Então é isso. Muito bom. Só mais uma dúvida. Você está falando da sogra, esse é um ponto que está bem recente, inclusive para mim aqui em casa, né? Meu marido tem uma relação conflituosa com a mãe, sempre teve. E aí, por questões financeiras, a gente mora longe, né? A gente está no Brasil, nossas famílias. E aí está tendo os conflitos entre eles e eu me envolvo à distância, né? Como se eu pegasse raiva dela através dele, assim. E aí eu não sei como como seria a minha postura nessa situação, né? Porque ela tem um comportamento que parece tóxico de vez em quando e ele reage, e ele também não quer se afastar, não quer cortar vínculos, mas quando ele tenta interagir é sempre um conflito, né? É como se ela tivesse sempre gatilhos, que ele reage aos gatilhos dela. E eu não sei o que seria a melhor abordagem, assim, dele nesse momento e minha também, né? Como é que é? Porque, inclusive, comigo ela também é muito difícil, assim, já pisou no meu pé uma vez, já sem querer me machucou, então tem umas coisas meio inconscientes, assim, também na dinâmica, sabe? Uhum. Então, primeiro é importante separar aquilo que pertence a ele, que é um conflito dele, e que muitas vezes pertence à infância já, né? Vem muito lá de trás, então às vezes é questões do relacionamento da mãe dele com o pai dele, enfim, coisas que ele introjetou ali, isso pertence a ele, você não precisa se envolver, você não deve se envolver, tá? Isso não pertence a você, então é saber separar. Agora, a partir do momento que te afeta, que te atinge, e você acha importante se posicionar e se colocar, eu acredito que isso também vai trazer clareza para a pessoa, porque às vezes a gente pensa assim, não, ela tem que saber que isso aqui está me afetando, mas a pessoa não sabe. Se você não coloca um limite, se você não deixa claro até que ponto ela pode ir, ela não vai saber. Então, às vezes, comunicar, conversar, colocar isso ali às claras, né, é importante, porque isso pertence ali a um posicionamento adulto. Então, você tem que medir aí o quanto que você realmente se sente que é importante falar isso, é importante se posicionar, e aí isso precisa ser feito e partir de você, né, a partir do momento que te afeta. Agora, aquilo que é dele, é ele que precisa resolver, é ele que precisa trabalhar, você nem deve se envolver, tá? Ok? Mas alguém tem alguma pergunta? Então, vou continuar, tá, gente? Depois eu abro mais aqui. Agora a gente vai entrar numa parte super importante, eu acho que, assim, uma das mais importantes, que é a questão do equilíbrio. Quando a gente fala de relacionamento de casal, a gente está falando de equilíbrio de troca, tá? Por quê? Porque para um relacionamento funcionar, para um relacionamento ir bem, para ele ser saudável, precisa haver equilíbrio. E o que eu quero que vocês entendam como equilíbrio? Equilíbrio é movimento. Equilíbrio não é algo estático, estável, sabe, paralisado, não é isso. Equilíbrio é uma crescente. Então, o que é isso? É um investindo um pouquinho, o outro investe um pouquinho mais, e o outro investe um pouquinho mais, e a gente vai crescendo nessa relação. Qual que é o grande problema nisso? Às vezes, quando a gente fala, meu relacionamento não tá bom, quando você chega nessa conclusão, primeira coisa que você precisa olhar, como é que tá o equilíbrio de troca entre vocês? Porque, geralmente, um tá dando muito mais, investindo muito mais no relacionamento, e o outro tá aqui parado, ou tá dando pouquinho, ou esse que tá aqui investindo muito mais, não consegue receber o que o outro pode dar, o que o outro tem para dar, não aceita, não tá bom, sabe? Desse jeito eu não quero. Então, existe uma dificuldade até por parte, né? Porque o receber precisa. Eu já vou entrar nesse lugar aqui com vocês. Mas existe uma dificuldade muito grande nessa questão do receber. Então, o que a gente precisa entender aqui do equilíbrio do casal? Não existe hierarquia entre o casal. Os dois chegaram juntos para formar esse novo sistema. Os dois precisam ser vistos como iguais, tá? Então, a base de um relacionamento é o equilíbrio entre o dar e o tomar.
E o que a gente precisa entender? Isso aqui é até uma dinâmica provocativa, né? E é algo que o Bert traz muito na teoria dele, que um bom relacionamento de casal começa com o reconhecimento de que um precisa do outro. Eu quero que vocês entendam isso não da perspectiva da dependência, tá? Mas de uma perspectiva de que para que o relacionamento funcione, eu preciso entender que eu tenho necessidades aqui também e que esse outro pode me oferecer algo que me falta, né? E que eu preciso dele para isso, para me completar, seja sexualmente, seja afetivamente, enfim, eu tenho necessidades que esse outro pode me completar ali, pode me inteirar sobre isso. Então, esse precisar, ele é necessário, porque quando um parceiro se posiciona como superior, no sentido de, olha, sabe, na verdade eu não preciso de você, na verdade eu posso fazer tudo sozinha, na verdade eu dou conta de tudo, você é completamente desnecessário e fica passando isso para o outro, através de mensagens subliminares, né, porque a superioridade no comportamento, ela é muito sutil, mas o outro que está ali do teu lado, e até, gente, eu estou provocando isso aqui para vocês olharem para isso também, essa questão da superioridade, como uma questão interna mesmo, como um posicionamento, ele é algo que o outro sente. Então, muitas vezes o outro está ali, mas ele sente que ele não tem muito bem um lugar, ele sente que ele não tem, sabe, que ele está ali, mas não sei, está meio estranho esse negócio, parece que nada que eu faço está bom, parece que tudo que eu invisto não é o suficiente, enfim. E aí eu quero ler aqui essa parte que o Bert traz, que é fundamental de uma relação de casal, o reconhecimento recíproco da necessidade e da prontidão em presentear o outro com o que lhe falta e tomar dele o que falta a si próprio. Em alguns relacionamentos, há um empenho para nivelar as diferenças depois de um tempo, para que a mulher se torne como ele é, ou que a mulher queira puxar um homem para o seu lado para ser como ela é. Então, o que acontece, né, ao passar do tempo? Muitas vezes, essa questão da superioridade que eu trouxe aqui como algo interno, como um posicionamento, como uma questão de identidade, é uma defesa. Por quê? Na medida que eu estou aqui treinando, entre aspas, o outro, para se tornar uma versão melhorada de mim mesmo, né, para ter as mesmas respostas do que eu, então eu quero que esse outro se comporte exatamente igual eu, escolha exatamente igual eu, faça exatamente igual eu, tudo no meu tempo, tudo do meu jeito. Por quê? Porque é controlável, porque isso me traz uma sensação de estabilidade, de segurança, né? E o problema, gente, que isso traz falta ao relacionamento, quando a gente entra nessa postura, né? Falta ao relacionamento tensão e força. Somente do contraste da tensão e da força entre um homem e uma mulher se produz algo novo. Pelo contrário, se o casal deseja nivelar as diferenças, não se tem a unidade, mas sim a monotonia, e isso tem pouca força. Nesse aspecto, o processo de se tornarem muito parecidos faz com que ambos percam suas identidades e individualidade. Esse processo inconsciente é recorrente por uma tentativa de controlar o outro, de tornar a relação segura, previsível e estável. O que a gente precisa entender aqui? Eu vou dar um exemplo dessa questão do equilíbrio, principalmente no tomar, no receber, né? A gente pensa que o equilíbrio é muito mais o dar do que o receber, e é o contrário, na verdade. Por quê? Porque é muito mais difícil receber do que dar. Porque quando eu dou, tá tudo certo, eu me sinto superior. Por quê? Porque quem tem dívida comigo é o outro. Agora, quando eu recebo, quem está devendo sou eu. Então, existe uma dificuldade muito grande nesse receber de forma humilde. E esse receber, muitas vezes, é aquilo que eu já falei para vocês. É no tempo do outro, é do jeito do outro, é como ele é. E se conseguir receber o outro como ele é muito difícil, requer muita humildade. Então, por exemplo, assim, gente, existe uma questão que volta lá na aula passada que a gente fez da questão do masculino e do feminino, né? Dessa inversão de papéis, muitas vezes. Então, vou pegar aqui o exemplo da mulher que
que está muito nessa esfera masculina, que está muito nessa esfera de ação, de eu assumo tudo, eu faço tudo, eu tenho mais atitude, eu tenho mais iniciativa, e aí ela reclama que esse homem não faz nada, que esse homem não toma nenhuma iniciativa, que ele não dá nenhum passo. Só que qual que é a grande questão? Quando esse homem vai fazer algum movimento, do jeito dele, da forma dele, ao invés dela conseguir receber, ela vai lá e tolhe. Ela fala, não tá bom, porque assim eu não gosto, porque assim eu não quero, e ela fica reclamando. Aí o que acontece? Esse desnível vai aumentando, entende? Isso vai acabando com a troca do casal. Então, tem um exemplo que eu trago, que é, por exemplo, assim, então vamos imaginar que você sempre reclama que o homem não faz nenhum movimento, e de repente ele vai, te busca no teu trabalho, e vocês resolvem, e geralmente vocês vão para casa, direto para casa, e ele resolve passar por outro caminho, seguir um outro caminho, e ali já grita em você, assim, um desespero, porque está fugindo do teu controle, porque você não sabe o que está acontecendo, e você já começa a reclamar, mas o que você está fazendo? Está indo por um caminho muito mais longe, mas na verdade, por exemplo, ele tinha preparado uma surpresa para você. Qual que é a grande questão, né? Queria te levar para jantar, queria fazer algo diferente, inovador. Qual que é a grande questão? Você não deixa, muitas vezes, o outro fazer um movimento, você não deixa, muitas vezes, o outro ajustar esse equilíbrio, porque aquilo que vem dele nunca tá bom. Então, é preciso a gente prestar atenção, é preciso a gente reconhecer. Qual que é a grande questão aqui? Eu estou trazendo tudo isso para vocês ir clareando também algumas questões mesmo aí que faz parte do dia a dia, muitas vezes, que a gente passa batido, que são inconscientes, mas que vão minando bastante a relação, né? E quando isso acontecer, eu não estou falando para vocês que vocês nunca vão errar. Isso geralmente vai acontecer, isso pode acontecer, mas a grande questão é a gente olhar para isso, é a gente se humildecer diante disso, é a gente reconhecer o nosso erro, é a gente se desculpar, é a gente acolher o outro, é a gente falar, olha, sinto muito, né? Eu não queria que tivesse sido assim, não queria ter falado isso. Então, é importante no relacionamento a gente ter essa humildade de reconhecer os nossos erros também, para poder estabelecer uma relação saudável, né? Para que o outro também se sinta visto nesse aspecto. E aí, aqui, sobre a questão do sentimento de superioridade, o que destrói ainda mais a relação? O desequilíbrio nas trocas e nos investimentos, principalmente uma postura interna onde um se coloca o tempo todo como superior ao outro. Eu não preciso de você, você é quem precisa de mim, né? Então, fico nutrindo uma dependência do outro, eu é quem faço, ele precisa de mim, eu sou útil para ele, eu faço por você, porque eu, no fundo, eu sei que você não dá conta, então ver o outro como uma criança, muitas vezes, isso tudo é inconsciente. Eu faço sozinha porque eu não preciso de você. Então, todas essas são mensagens subliminares ali, né, de que você não tem um espaço aqui, você não tem um lugar, e aí você vai empurrando de maneira inconsciente o outro para fora da relação, certo? Então, aqui eu já falei dessa questão de que equilíbrio é movimento, equilíbrio é troca para o mais, né? Então, isso é importante vocês entenderem que não é uma questão literal, tá? Essa troca não é literal. Por exemplo, assim, hoje fui eu que lavei a louça, amanhã é você que tem que lavar a louça. Não é literal. Por exemplo, eu fui lá, fiz um movimento, ele vai lá e pediu uma comida especial para nós hoje. Entende? É uma questão que não é necessariamente o mesmo movimento, mas dentro desse lugar você se sente profundamente compensada, você sente que o outro está ali, que o outro quer estar ali e que esse outro está investindo também, tá? Dentro de nós é esse sentimento que precisa prevalecer. Agora, gente, vou trabalhar algo extremamente importante aqui, que é a questão do desequilíbrio, né? É tudo muito bonito, é tudo muito maravilhoso, só que na prática não funciona bem assim. Na prática, a gente vive algumas crises, a gente vive alguns desequilíbrios, né? Nem sempre isso está ajustado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando só um investe, ou quando um investe mais que o outro, ou até mesmo quando um dos cônjuges não consegue receber o que o outro tem para oferecer, a relação fica
desequilibrada, desnivelada. E o Bert diz que para que esse equilíbrio retorne, é necessário uma reparação dessa situação por parte do culpado, onde aquele que foi ferido possa se sentir compensado. Então, vou imaginar o seguinte, vou imaginar que a relação já está assim. E aí, esse que está aqui, ó, que está dando menos, ou né, o investimento que ele faz, o outro não consegue receber, ele vai lá e retira ainda mais do relacionamento. Então, vai lá e sei lá, trai, faz alguma coisa que prejudica demais a relação vai para um desnível ainda maior. Qual que é a grande questão? Geralmente, esse aqui que fez algo errado, ele vai lá e pede perdão para esse aqui. Qual que é a grande questão? Quando esse aqui pede perdão e não faz nada, ele simplesmente fala assim, ai, me perdoa, eu não queria fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso. Isso aqui é só promessa vazia. Por quê? Porque na prática ele ainda não fez nada para compensar aquilo. Então, quando ele toma essa atitude, o que ele está fazendo? Ele está pedindo para esse aqui dar um pouco mais. Então, me dá um pouco mais da tua confiança, me dá o teu perdão. Ele está pedindo para que esse aqui dê um pouco mais. Isso vai, fazendo o relacionamento ir ainda mais para o buraco. Qual que é a medida correta? Esse aqui reconhecer, esse aqui se arrepender profundamente e oferecer algo para o relacionamento para que eles minimamente possam se alcançar. Esse aqui também, que está aqui muito em cima, ele vai ter que se dar conta disso, ele vai ter que fazer um pouco menos para que esse outro possa alcançá-lo. Então, é um ajuste interno, mas essa compensação precisa ser feita. Essa pessoa aqui precisa dar um pouco mais para o relacionamento para que isso possa ser compensado, né? Para que isso possa retornar a uma troca saudável. E eu dei o exemplo de traição. Traição, na verdade, é uma questão bem complicada, tá, gente? Eu não vou entrar numa perspectiva de certo e errado aqui, porque não existe, isso é muito particular. Só que o que a gente precisa entender da traição? Quando ocorre uma traição, você precisa se questionar dentro de você, né? O quanto que você consegue, de fato, lidar com isso. Por quê? Porque o outro pode reconhecer, pode se arrepender e tudo mais, pode até fazer um movimento compensatório. Mas se você continua, e aqui eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem melhor, se você continua nesse lugar de eu sou super inocente, eu nunca faria isso com você, você é o errado, eu sou a certa, nesse lugar de buscar a razão e, sabe, sempre jogar na cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque essa questão da inocência, do não conseguir, na verdade, oferecer para o outro, entre aspas, um perdão, né? Porque o Bert não usa necessariamente essa palavra, mas oferecer para o outro essa nova chance também e dar espaço para ele compensar a relação, isso precisa também ser humilde, né? Você precisa entender que esse movimento que você vai ter que fazer, ele vai exigir de você também, mas é uma escolha, né? Você que precisa escolher o quanto que eu estou disposta a lidar com isso, o quanto que eu estou disposta a deixar isso no passado também, porque se eu levo isso como uma medida de combate, um argumento, isso vai desgastando ainda mais a relação, tá? E aí aqui uma fala do Bert, existe um modo bom de perdoar que preserva a dignidade do culpado e ele requer que a vítima não faça exigências exageradas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem tal perdão, não existe reconciliação no relacionamento. E aqui eu quero trazer um trecho também que o Bert Hellinger traz como um exemplo para ficar bem claro essa questão do reajuste no equilíbrio quando existe uma crise. Então, a história que ele conta uma mulher abandonou o marido e se divorciou dele devido a um amante. Muitos anos depois, percebeu que ainda amava o marido e perguntou a ele se aceitaria ainda como mulher. Ele não quis se definir e decidiram consultar juntos um psicoterapeuta. O psicoterapeuta, então, perguntou ao homem o que ele queria dela. O homem, então, respondeu, desejo apenas uma revelação. O terapeuta disse que seria difícil, mas se esforçou para consegui-la. Então, perguntou à mulher o que ela ofereceria ao homem para que ele a quisesse novamente como sua esposa.
Então, ela imaginou que isso seria muito simples e a sua oferta foi sem compromisso e não admira que não tenha impressionado em nada o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer que o fizera sofrer e que ele precisava ver que ela gostaria de reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou o marido nos olhos e disse: "Sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, deixe-me ser de novo sua mulher. Eu o amarei e cuidarei de você, e no futuro você poderá novamente confiar em mim." Mas o homem continuou impassível. O terapeuta então o encarou e lhe disse: "O que a sua mulher fez naquela época deve ter lhe feito muito mal, e você não quer vivenciar isso de novo." Então brotaram lágrimas de seus olhos. O terapeuta continuou: "A pessoa a qual foi feito tanto mal se sente moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, sente-se no direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contudo, contra tal inocência, o culpado não tem chances." O homem sorriu, sentindo-se apanhado, voltou-se para sua mulher e a olhou com carinho. Então, aqui, gente, essa passagem vem selar tudo que eu falei sobre a superioridade, né? Porque quem se coloca como superior em uma relação de casal acaba empurrando o outro para fora. Uma relação de casal, ela só pode dar certo, né, quando ambos se veem como iguais. E quando eu me porto como inocente, né, como alguém que nunca erra, como alguém que, sabe, que é perfeito, eu não dou chances para o outro me compensar de alguma forma, para o outro me oferecer algo. Então, essa relação não vai ter sucesso se eu continuar me comportando dessa forma, certo? Faz sentido, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte? Tudo certo? Tatiana, pode falar. Eu fiquei com a dúvida com relação à parte do dar, né? E aí a Uhum. gente pode entender que posso contribuir talvez mais financeiramente, ou eu posso contribuir mais, não sei, suporte emocional, por exemplo. E isso é compensado, ou porque às vezes tem um casal que dá mais dinheiro para a relação, né, para aquela família, outros que dão mais suporte emocional. Isso seria uma forma de compensar, ou seria ainda assim um desequilíbrio, né? Então, isso é muito particular do casal. Por quê? Porque quem vai se sentir compensado e se sentir equilibrado ali é o casal. Não tem como alguém de fora definir, não, agora você tem que contribuir tanto com a casa e fulano tanto. Não, não é isso. É o casal que vai se acordar nesse sentido, né? Acordar ali a dinâmica deles nesse sentido. Só que qual que é a grande questão? É você que tem que se perguntar, e o parceiro também se perguntar se isso é válido para você, se assim tá bom, se eu me sinto em paz com isso, né? Se você não se sente em paz, então é vocês que precisam, de certa maneira, definir essa dinâmica. Não existe uma regra, não existe, por exemplo, o equilíbrio vai ser assim, assim. Não, não, isso é definido pelo sentimento do casal, né? Como que eu tô me sentindo aqui? Eu tô sentindo que eu tô fazendo muito mais, eu tô sentindo que eu tô super, super sobrecarregada, né? Que eu faço várias coisas, então isso precisa ser ajustado, isso precisa ser pedido, né? O outro às vezes não sabe que você está se sentindo assim, então você tem que comunicar de uma maneira adulta, olha, então assim, ó, tá, eu estou cozinhando o tempo todo, não está sobrando tempo, e eu queria ver, assim, como que a gente pode ajustar isso. Será que vamos comprar marmita? Como que a gente pode fazer? Então, são essas dinâmicas que o casal que vai se acertar, né? Não é alguém de fora. Mas a questão é você se sentir equilibrada ali. Não, tá tudo certo. Ok? Muito bom, Joia. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá. Então, só para a gente poder concluir aqui a parte teórica, né? Eu vou fazer um movimento de um exercício aqui de ajuste de equilíbrio, é mais para tomada de consciência, tá? E aí, gente, depois eu vou abrir para a gente poder fazer uma constelação, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Exercício de tomada de consciência para equilibrar a relação de casal. Esse exercício aqui é do Juan Garriga, tá?
Para esse exercício, você pode fechar os seus olhos e se imaginar como que você se sente em relação ao seu parceiro. Se você não tem ninguém hoje, se você está solteira, eu quero que você imagine em relação ao seu último parceiro, como que você se sentia. Você se sentia igual a ele, né, nessa questão de equilíbrio, nós somos iguais, você se sentia menor do que ele, ou você se sentia maior do que ele, tá? Perceba no seu corpo, perceba no seu coração, você não precisa falar nada aqui para mim. Por quê? Primeiro, quando você se sente igual ao seu par, é sinal de que ambos são adultos nessa relação. O equilíbrio está em perfeita harmonia e os dois se respeitam mutuamente. Agora, é sem julgamentos isso aqui, tá, gente? Esse exercício é realmente para você tomar consciência e entender o que você precisa ajustar, se precisar ajustar, ok? Agora, se você se sente maior, é bom observar até que ponto você está tratando seu parceiro ainda como uma criança. Então, a solução nesse caso, para retomar esse ajuste de equilíbrio, que eu falei bastante para vocês isso aqui, é preciso você sair dessa função de mãe, devolver a dignidade do outro, de passar pelos seus próprios processos, então, não se intrometer, não se meter nos assuntos que não pertencem a você, deixar o outro se resolver, sabe? Porque qual que é a grande questão? Quando a gente assume pelo outro aquilo que não é uma responsabilidade nossa necessariamente, aquilo que muitas vezes é do outro, que ele que tem que resolver, é porque a gente, no fundo, faz isso de boa intenção, a gente não quer ver o outro sofrer, a gente não quer que ele sofra, né? A gente acredita que a gente pode direcionar ele, que a gente tenha uma solução melhor, mas muitas vezes, quando a gente age assim, a gente está entrando nesse lugar materno, a gente está entrando nesse lugar de eu vou conduzi-lo, eu não confio que ele tem discernimento para escolher a melhor saída, para fazer do jeito dele, então eu estou aqui tomando a frente disso, então é importante a gente medir isso, frear esse impulso, sair desse lugar e deixar o outro resolver essas questões, tá certo? Outra coisa aqui, então, quando você se sente menor do que o outro, tá? É hora de você ver se você está deixando os seus medos e as suas carências infantis dominarem você nesse relacionamento, né? Depositando, então, uma expectativa no outro para a solução dos seus problemas. Então, é importante você assumir responsabilidade se você se vê menor, você assumir responsabilidade por aquilo que é seu, sair desse papel de vítima, sair desse lugar infantil, né? Olhar para você e entender que você já é adulto e que você não precisa mais de um pai ou de uma mãe para resolver a vida para você. Tá certo, gente? Então, basicamente é isso. O material... Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Ai, aqui. Tava no... Vocês estão me vendo, né? Às vezes eu não sei mexer direito. A Vanderly falou ali, mas nem eu não sei mexer direito às vezes, Vanderly. Boa noite, Roseli, tudo bem? Chegou agora. Gente, será que eu estou perdida, ô Tainá? Porque começa 7h30, certo? Isso. Mas nós estamos com diferença de 4 horas? Eu acho que sim. Agora é 8h30 já aqui. Ah, não, então é 7h30. Ah, então nós estamos com 3 horas de diferença. Eu fiz as contas de 4 horas. Uhum. Então é isso. Eu perdi 1 hora e eu desmarquei todos meus compromissos para mim não chegar atrasada e cheguei 1 hora atrasada. Me desculpa, pessoal. Me desculpa até os colegas aqui. Eu vou reassistir a aula, então. E vai ficar disponível lá na plataforma. Então, para mim era 4 horas. Tá até aqui, ó, com um lembrete enorme aqui na parede para não esquecer. Puxa, então é 3 horas de diferença. Isso. Okay, mas desculpa. não tem problema. A gente vai fazer um movimento aqui que eu já combinei com elas, que a gente vai fazer uma constelação agora, tá? Para finalizar. E aí eu queria saber de vocês que estão aqui, gente, quem tem interesse em ser constelada. Vocês já sabem que eu faço sorteio.
Isso, levanta a mão quem tem interesse, que eu vou sortear os nomes, tá? Eu tenho. Tá. Eu vou botar aqui, peraí. Tá, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui? Então, né? Ah, não, tá entrando. Peraí. Deixa eu abrir a fila aqui. A de seu Dilcemara. Dilcemara. Deixa eu ver quem mais. A Patrícia. Patrícia. A Paula. Vanderly. Vanderly. Então, vamos lá. Tainá, você esqueceu do meu nome, mas eu acho que não é justo. Mas eu acredito que não é justo também, porque eu cheguei atrasada e já... Então, vamos para ficar equilibrado, na próxima vez eu entro no sorteio. Sim, sim. Por Tá bom? hierarquia. Tá bom. Exatamente. Tá. Obrigada, Roseli. Deixa eu só... Vanderly. Então, me conta, Vanderly. Isso. Você está com o microfone desligado. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem. O que você perguntou? Opa. Você foi sorteada. Você quer ser constelada? Sim, Tá. Me conta, o que você quer constelar? eu queria constelar. Por que que eu não consigo nunca dizer não para as pessoas e mesmo que eu esteja me ferrando, Tá. na maioria das vezes? Uhum. Ok. Você percebe isso com todo mundo ou alguém específico? Alguém específico, meu filho, Seu filho. Você tem quantos filhos? tenho 2. Tá. É só um filho que acontece isso, geralmente? É, os 2, mas mais um filho que me pede mais coisas e eu tenho essa dificuldade, sim. Tá. Quantos anos ele tem? 34, Tá. E o outro tem quanto? 33. Ah, são bem próximos. É, Tá. E você é casada? sou. Uhum. Pela segunda vez. Ah, tá. Não é com o pai deles. Não, é o meu primeiro relacionamento. Antes do casamento, é isso? Não, não. Eu tive um primeiro casamento Entendi. e tive os 2 filhos. Aham. Tá. E hoje, Depois eu me casei de novo. entendi. Uhum. E nesse segundo vínculo você não tem filhos? Não, Tá. Os teus filhos moram com você, não? não. Tá. Não, eles já são casados, têm a vida deles. Uhum. E os seus pais, eles foram casados, são casados, não Sim, sei se eles estão vivos. foram casados, mas eles já morreram. A minha mãe morreu recentemente, faz 2 meses só, e o meu pai morreu há 4 anos. Tá. Uhum. E eles foram casados a vida toda? Não, não, Não? não. A minha mãe se separou do meu pai se separou da minha mãe porque traiu, teve outra mulher, outra família. E eles se separaram, eu devia ter uns 15 anos. Hoje eu tenho 62. Tá. E desde quando você percebe essa dificuldade de dizer não?
Sempre, a vida toda. Mesmo para minha mãe, quando eu era mais nova, sempre. Tá. Então tá. Pessoal, vou pedir para todo mundo respirar fundo, para a gente poder acessar o campo da Wanderly. Ótimo. Quem tiver também aqui, quiser ligar a câmera para participar do nosso movimento, eu vou pedir, Wanderly, para você escolher alguém para te representar. Eu não consigo ver todas as pessoas aqui. Como eu consigo ver todas as pessoas? São 12 pessoas, né? São 12. Você consegue ver pelo menos o nome delas. O nome, né? Isso. Ali no bonequinho. Uhum. Para me representar, Isso. a Paula Sabatino. Paula, você está disponível? Sim. Certo. Paula, você aceita representar a Wanderly? Sim. Ok. Paula, escolhe alguém para representar esse seu filho. Dilcemara. Paula, não, desculpa. Ah. A Wanderly. A Wanderly. Eu escolho a Tatiana Bittencourt. Tá. Tatiana, você aceita representar o filho da Wanderly? Aceito. Ok. Wanderly, escolhe alguém para representar essa sua dificuldade. Tainá Carolina. Sou eu. Ah, então é você mesmo. Menos eu. Isso. Vou só facilitar por enquanto. Tem bastante gente aqui. Andréia Lux. Andréia. Ah, Andréia. Andréia, você está disponível? Oi, tô Oi. sim. Ok. Você aceita representar a dificuldade da Wanderly de dizer não? Sim. Ok. Paula, o que você sente quando olha para a Andréia? Um pouco de peso na cabeça. Tá. E o que você sente quando olha para a Tatiana? Vontade de cuidar. Uhum. Eu não estou ouvindo muito bem esse microfone da Paula. Ela falou vontade de cuidar. Eu acho que você tem que botar mais próximo, talvez, tá bom? Ouve melhor? Uhum. Ok. Tatiana, o que você sente quando olha para a Wanderly? Para Vanderly ou para Paula? Não, a Tatiana. Ah, para Paula. Meu Deus, gente, eu tô trocando vocês. Para Paula. Engraçado que eu sinto a mesma pressão na testa, assim. Raiva também um pouquinho. Quando Sinto um olha pouco para de raiva. Uhum. Ok. Andréia, com quem que você se sente mais conectada? Com a Paula ou com a Tatiana? Com a Tatiana. O que você sente em relação à Tatiana? Tranquilidade. Tá. Wanderly, escolhe alguém para representar o pai desse seu filho. A Rejane. Regiane, você está disponível? A gente não consegue te ouvir.
O teu microfone está desligado, Lê. Sim, estou. Você aceita representar o primeiro marido da Vanderly? Aceito. Ok. Tatiana, o que você sente quando olha para a Rejane? Eu sinto distanciamento. Distanciamento. Uma desconexão, assim. Tá. Ok. Paula, o que você sente quando olha para a Rejane? Um certo ressentimento e um pouco de palpitação. Palpitação. Tá, E um ressentimento. tá. Ok. Andréia, o que você sente quando olha para a Rejane? Um pouco de angústia. Angústia. Tá. Rejane, com quem que você se sente mais conectada? Com a Tatiana. Com a Tatiana. O que você sente em relação a ela? Eu sinto tranquilidade, paz. Uhum. Tá. Tatiana, eu vou pedir para você olhar para a Paula e dizer assim para ela: Mãe, Mãe, eu sinto falta do meu pai. eu sinto falta do meu pai. E é isso que eu exijo de você. E é isso que eu exijo de você. Como é para você dizer isso? Dá uma angústia também no peito, assim, um desconforto. Tá. O que você sente ouvindo isso, Paula? Me arrepiei inteira, meio em choque, assim, tipo, surpresa. Tá. Uhum. Como que você está se sentindo, Andréia? Eu estou me sentindo bem. Está se sentindo bem? Tá. Sim. Ok. Paula, eu vou pedir para você olhar para a Tatiana e dizer assim: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu tentei fazer por 2. Eu tentei fazer por 2. Como é para você dizer isso? Difícil. De que custa, assim, para Uhum. soltar isso. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Tatiana? Eu não acredito. Você não acredita? Uhum. Não acredito. Tá. Rejane, eu vou pedir para você olhar para a Paula e dizer assim para ela: eu sinto muito. Eu sinto muito. Foi difícil para mim também. Foi difícil para mim também. Como é para você dizer isso? É verdadeiro, só não sei se eu estou conseguindo convencer de que eu Uhum. também sofri. Como que você se sente ouvindo isso, Paula? Dá uma certa dor, assim, no peito. Uma melancolia, algo assim, meio triste. Tá. Vou pedir para você olhar para a Regiane e dizer assim para ela: você fez muita falta. Você fez muita falta.
Foi muito difícil para mim também. Foi muito difícil para mim também. Mas eu não consigo preencher o vazio. Mas eu não consigo preencher o vazio. Essa aí é a mãe. A mãe é essa. Peraí, A mãe agora foi. Paula, diz para Regiane assim: eu não consigo ocupar o seu lugar. Eu não consigo ocupar o seu lugar. Como é para você dizer isso? De certa forma, dá uma aliviada. Soltou, assim, soltou um pouco o Uhum. peso. Como que você se sente ouvindo isso, Regiane? Eu sinto que eu fiz falta, me sinto até culpada por ouvir que eu fiz falta, que eu deixei de preencher o meu lugar devido. Uhum. Tá. Eu vou pedir para a Paula olhar para a Regiane e dizer assim: eu sinto muito. Eu sinto muito. Talvez eu nunca tenha reconhecido o seu lugar, Talvez eu nunca tenha reconhecido o seu lugar, mas você também faz parte. mas você também faz parte. Como é para você dizer isso? É acolhedor. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Regiane? Eu me sinto mais tranquila, porque até então eu não sabia que eu era importante nesse relacionamento. Uhum. Uhum. Tatiana, como que você se sente agora, quando olha para a Regiane? Eu me sinto em paz. Uhum. Tá. No começo eu Quando tinha uma angústia no olha, peito, mas que agora eu não sinto mais. tá. Quando você olha para a Paula, como que você se sente? Como se eu não conseguisse acessar, conectar. Me sinto Uhum. desconectada. Uhum. Ela é dura, né? Como se não tivesse espaço para mim, de alguma forma. Uhum. Não tivesse disponível. Uhum. Tá. Paula, eu vou pedir para você olhar para a Tatiana e dizer assim para ela: filho, Filho, eu sinto muito. eu sinto muito. Eu sei que foi difícil para você. Eu sei que foi difícil para você. Também foi difícil para mim. Também foi difícil para mim. Mas agora você já é adulto. Mas agora você já é adulto. Como é para você dizer isso? Ainda me sinto um pouco presa Tá. nesse filme. Qual que é a sensação que você tem? A sensação de medo de soltar. Medo de soltar? É, Tá. Como que você está se sentindo, Tatiana? Eu sinto como se ela me devesse algo ainda. Uhum. Regiane, eu vou pedir para você olhar para a Tatiana e dizer assim, ó. Filho, Filho, eu sinto muito. eu sinto muito. Como é para você dizer isso? Não vai trazer de volta
aquilo que faltou na época em que eu deveria ter estado ao lado dele. Mas eu, pelo menos, quero que ele saiba que eu sinto por isso. Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Tatiana? Eu sinto que um espaço foi preenchido. Uhum. Regiane, eu vou pedir para você imaginar que você está dando um abraço na Tatiana e a Tatiana também imaginar que está sendo acolhida. Como que vocês se sentem? É uma energia muito forte, muito boa. Sinto mesmo, me sinto conectada. Vou pegar aqui, ó. Paula, como que você está se sentindo? Eu me senti muito bem de ver esse abraço. Uhum. Senti bem. Eu vou pedir para você olhar para a Tatiana e dizer assim, ó, filho, Filho, eu abençoo você. eu abençoo você. Como é para você dizer isso? É carinhoso. É um sentimento bem assim, de ternura Como que você, dizer isso. como que você se sente, Tatiana? É como se eu não me sentisse amada. Você não se sente amado? Tá. Vanderly, escolhe alguém para representar a origem dessa questão. Roseli. Grito. Roseli, você aceita representar a origem dessa questão? Sim, aceito. Tá. Tatiana, o que você sente quando olha para a Roseli? Confusão. Não sei, assim, identificar. Tá. Paula, o que você sente quando olha para a Roseli? Bastante rigidez, uma dureza. Tá. Regiane, o que você sente quando olha para a Roseli? Eu sinto firmeza, determinação. Tá. Andréia, o que você sente quando olha para a Roseli? Você está com o microfone desligado. Me sinto tranquila. Tranquila. Tá. Roseli, com quem que você mais se conecta? Eu me conecto mais com a Tatiane. Com a Tatiana. O que você sente quando olha para ela? Eu sinto desconfortável. Confortável. Tá. Paula, eu vou pedir para você olhar para a Tatiana. Confortável. Não, desconfortável. 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 Uhum. Tá. Paula, eu vou pedir para você olhar para a Tatiana e você vai dizer assim para ela: filho, Filho, eu amo eu amo o seu pai em você. o seu pai em você. Como é para você dizer isso? É um pouco difícil dizer isso. É difícil? Uhum. Como que você se sente ouvindo isso, Tatiana? Eu me sinto mais reconhecida. Uhum.
Ok, gente, eu vou precisar interromper, tá? Porque a gente já viu que a gente precisava ver aqui. Porque não adianta eu forçar o campo, existe uma resistência aqui em relação a todo esse passado, né? A Paula, que é a representante da Wanderly, está muito dura. Isso te representa, Wanderly? Você pode ligar o teu áudio. Desculpa. Sim, muitas vezes sim. Uhum. A questão aqui, gente, é que o campo da constelação, ele serve para a gente liberar aquilo que a gente não chorou, aquilo que a gente não olhou, aquilo que a gente não resolveu dentro de nós, né? E aqui eu trouxe falas da Paula para a Regiane, que representava, na verdade, esse teu primeiro vínculo, né? E que eu não sei como que isso terminou, não sei como é que aconteceu, mas é visível o quanto que isso gerou marcas, gerou mágoas. E, na verdade, a Tatiana, que é esse filho, que é o primeiro, na verdade, né? Sim. E ele se posiciona diante de você como um confronto, querendo trazer a figura do pai para você, tá? Como que você vai conseguir lidar com isso internamente? Aqui a gente fez alguns movimentos, a gente trouxe algumas falas, mas não soltou. A Paula ali, a tua representante, está muito resistente. É como se você não conseguisse oferecer para a Tatiana esse pai para ela. E essa liberação é dentro, né? Porque o que acontece? Não sei se esse pai é presente ou não, não sei o que acontece na dinâmica, mas você foi assumindo um papel de tentar preencher o vazio, talvez, do que ele não fez e tudo mais, da presença dele. Só que o que o teu filho quer é ele, entende? E esse acesso você precisa dar dentro de você. Como é que você dá esse acesso dentro de você? Quando você consegue voltar no tempo e entender que, apesar de tudo, apesar de ter sido difícil, né, ter acontecido da forma que foi, lá atrás vocês se amavam. E foi desse amor que esse filho veio. Porque o que acontece? O que é essa confusão que a Roseli representou? É essa cisão dentro dele, do seu filho, de existe uma parte de mim que é o meu pai, existe uma parte de mim que é a minha mãe. Eu amo os dois, só que a minha mãe não deixa eu amar meu pai. Basicamente é isso, entende? E aí, para compensar isso, você tenta fazer mais. E o problema do fazer mais e dizer sim e tudo mais é que quanto mais você faz, mais ele exige. Porque a questão não está com você. A questão não é que faltou, você não deu o suficiente. A questão é que o que ele quer, você ainda não está liberando internamente. Certo? Mais ou menos. Eu não entendi muito, não, mas tá bom. O que vocês têm dúvida? O que não ficou claro? Eu não entendi como eu libero isso. Primeiro, você tem que conseguir se resolver dessa história do passado. Você não consegue liberar, porque qual que é a tua resistência? Você ainda, dentro de você, é como se você tivesse uma leitura desse homem de que ele não é bom, de que ele não, sei lá, não tem traço bom, não tem comportamento bom, e você só consegue oferecer isso para o teu filho. E aí, qual que é o grande problema? Que quando você oferece isso para o teu filho, de uma parte que é dele também, é como se ele recebesse você falando isso dele. Por exemplo, quando você fala, ou quando você dá a entender, ou enfim, ou quando você não resolve isso dentro de você, porque isso tudo está dentro, está no campo, o campo está aqui. Você se endureceu para não ter que olhar para isso, para não ter que lidar. E aí, qual que é a grande questão? Enquanto você não olha para o teu filho, essa última fala que é o ápice, é a chave para você conseguir resolver isso. É você amar no teu filho aquilo que vem do pai, a parte dele que vem do pai também, aquilo que vem da natureza do pai, sabe? E eu sei que isso é difícil, isso é muito confrontador, porque, na verdade,
vocês se separaram por um motivo, não deu certo, vocês foram para caminhos diferentes. Só que qual que é a grande questão? Para um filho, quando você diz que a outra parte dele não presta, você está dizendo, eu não presto. Ele entende isso, ele ouve isso. Entende? Então, o que ele exige de você é isso, é que você consiga se relacionar internamente com essa outra parte dele, que vem do pai, de uma outra maneira. Então, aonde que isso vai acontecer? Na reconciliação desse passado com o teu primeiro parceiro ali, tá? A gente fez algumas falas aqui, a gente fez alguns movimentos, a Paula conseguiu se sentir aliviada ali em alguns momentos, mas a dureza tá ali ainda. Tá? Ok? Ficou mais claro para você? Ficou. Não, ficou. Eu já li alguma coisa a respeito disso, inclusive alguns posts seu na internet a respeito disso, mas eu não sei. Isso daí, para mim, já é passado, entendeu? Aconteceram várias coisas, mas foi no passado. Hoje, para mim, ele é um insignificante, entendeu? Então, eu não sei se isso afeta hoje. Afeta porque você está excluindo, entende? É essa exclusão que o teu filho reivindica, na verdade. Enquanto você não mudar a fala em relação a ele, a forma como você coloca ele na tua vida, porque o que acontece? Ele sempre vai fazer parte. Então, por mais que vocês não estejam mais convivendo, ok, separou, a relação de casal não deu mais certo, mas você continua sendo mãe, ele continua sendo pai, para sempre, vai ser a vida toda assim. E a grande questão é que, quanto mais você traz essa conotação, né, de, ele não significa nada, ele não tem importância, ele não tem um lugar. O que você faz para compensar essa fala? Você dá tudo, você dá mais. E, sistemicamente, quando os pais dão mais, quando eles não sabem oferecer limites, os filhos, eles ficam ressentidos e acabam exigindo sempre mais. É o contrário, é o oposto, né? A gente pensa assim, ele vai ficar grato, mas o problema é que a gente não consegue receber quem dá demais. A gente não é humilde o suficiente espiritualmente, assim, super evoluído para conseguir receber muito. Então, essa tua medida compensatória é para maquiar algo que não está resolvido dentro de você. E foi essa questão que a gente abriu aqui. E isso ainda tá duro dentro de você. Então, isso precisa ir amolecendo para o campo ser liberado, tá? E para você não entrar mais nessa medida compensatória, porque o teu filho não tem que exigir mais de você. Você não tem que ser pai e mãe, você é só a mãe. O pai dele faz parte, o pai dele tem um lugar, tá? Mesmo que ele não esteja presente, ou mesmo que ele tenha faltado, né? Dentro de você isso precisa estar claro, certo? Entendi. Ok? Tá bom. Vocês têm alguma pergunta, gente? Pode falar, Tatiana. Seria quebrar o protocolo se eu falasse sobre o que eu senti na... Pode falar, pode falar. E eu queria falar para a Vanderly, eu acho, né? Porque eu, como filho dela, assim, eu no começo senti muita raiva, me senti não amada, desconectada, assim, eu não tinha conexão com você, com a minha mãe, no caso, né? Que seria a Paula, né? E tudo que ela falava eu não acreditava. Mesmo as desculpas, a tentativa de conexão, para mim não eram sinceras. Quando começou o movimento de me aproximar do pai, da Rejane, no caso, eu comecei a resgatar um espaço interno meu que eu não estava, que era a falta que eu falei, né? Que é como se ela me devesse algo. E aí, quando a Paula falou que amava em mim o que eu tinha do meu pai, para mim, isso foi a primeira vez que eu senti algo sincero vindo dela. E para a Paula foi difícil? E ela disse que teve dificuldade em falar, né? Mas foi no primeiro movimento da minha mãe que eu senti uma sinceridade e que me trouxe algo de acalmar, assim, a tensão, né? O aperto no peito, assim. Exatamente. Esse é o movimento, na verdade. E
Por que isso, né? Assim, ó, a gente está partindo aqui, Vanderly, do teu campo, né? E o Bert traz, na teoria dele, que quem libera o filho para o pai é a mãe, né? E é como se inconscientemente o teu filho esperasse isso de você, né? E eu sei que é difícil para você, e é isso que você vai precisar trabalhar, porque a Paula fez o movimento, a Paula falou, a Paula dava de ver a resistência, dava de ver a dureza, só que é isso que você vai precisar trabalhar, tá bom? Mas eu trabalho isso internamente em mim, ou eu faço esse exercício com ele mesmo? Não, você não precisa resgatar nada do passado, você não precisa procurar ele, você não precisa viver essa dinâmica fora, né? É dentro. Então, o que eu recomendo para você? De repente, até fazer, escrever algo, sabe? Soltar os teus sentimentos, ou até falar em termos de oração, porque você precisa trabalhar, você precisa soltar isso, tá? Você não precisa necessariamente entregar para ele, envolver ele nesse campo. Mas essa relação com o teu primeiro parceiro precisa ser trabalhada, porque é da tua mágoa, do teu ressentimento, que você barra o acesso dos teus filhos, que você mistura as coisas. E aí, o que você toma para você? Como não tem ele, e ele não faz parte, ele não foi suficiente, não tem um lugar mesmo, eu vou fazer mais. E aí você entra nesse lugar de tentar fazer muito, 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 né? Até não consegue estabelecer limite, né? E aí o teu filho exigindo sempre mais, porque na verdade o que ele exige, entre aspas, você ainda não está conseguindo dar, que é essa liberação mesmo. Não, ó, o que aconteceu entre a gente enquanto homem e mulher é nosso, mas ele sempre vai ser o seu pai, ele faz parte, ele tem um lugar, né? E você também veio dele. Eu reconheço isso em você. Então, isso que é importante para um filho. Tá bom? Ok. Tá bom, Então, obrigada. foi importante a fala da Tatiana para complementar também. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Pode falar, Roseli, quer falar? Não? Então é isso, gente. Por hoje é isso. Quer falar, Vanderly? Não? Foi? Você quer falar? Não, não. Não? Então tá. Não, eu estou falando que eu estou aqui pensando, né? Assim, como eu estou frustrada por ter perdido. Eu cuidei tanto e pelo contrário, eu perdi, né? Uhum. Então, mas eu vou ler o material e vou tentar absorver pelo menos um pouco. Esse material, Tainá, ele está na nossa plataforma, né? Uhum. Esse material aqui, a aula, né, que eu estou fazendo hoje, a gente vai levar para subir aí, provavelmente até sexta já está disponível para vocês. E o PDF também, você não chegou a ver, né? Mas eu tenho um material em PDF também, que vai estar lá embaixo dessa gravação, tá bom? Ok, isso. Eu pego um dia da semana e assisto. Tá bom, obrigada. Tá bom, gente? Então é isso, né? É delicado, é complicado, relacionamento de casal é bem difícil de lidar, tá? Acessam dinâmicas ali bem profundas em nós, né? Da nossa vulnerabilidade, das nossas dores, mas é isso, a gente está colocando em ordem aos poucos aqui o campo, tá bom, gente? Ok? Então por hoje é isso. Muito obrigada a todos. Um beijão e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.